Olá, bem-vindo! Eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de ter você por aqui. E também te dar os parabéns pelo interesse em receber esse conteúdo exclusivo, que foi justamente feito para você. Ao longo desses próximos dias, durante essa semana, você vai estar aqui comigo, justamente no escritório, no espaço onde eu costumo trabalhar. E eu vou compartilhar com você um pouco desses 20 anos de carreira na área de design gráfico. Bom, para começar, para a gente se conhecer melhor, é interessante até para vocês entenderem como é que eu fui parar nessa área de design gráfico. Na verdade, eu sou formado em arquitetura, eu fiz arquitetura na Universidade de São Paulo, e dentro do curso o design já começou a me interessar. Por quê? Porque o curso de arquitetura da USP tinha uma grade disciplinar muito ampla. Então nós tínhamos o departamento de desenho industrial, onde tinha toda a parte de design de produto, tínhamos o departamento de programação visual, onde tinha toda a parte de design e comunicação visual. Então, com o passar do tempo, as disciplinas ligadas a esses departamentos começaram a me interessar muito mais do que as disciplinas ligadas à parte de edificação, de projeto arquitetônico, né? Tanto que o meu primeiro estágio, né, já foi na área de design gráfico. Foi no escritório A-Design e lá justamente o foco era o mercado editorial. Então eu entrei lá como estagiário, depois passei a diagramador, e designer, já passando por experiência em praticamente todo tipo de material editorial. Livros, fascículos, guias, revistas. Então assim, foi muito bacana para minha formação inicial. Saindo de lá, eu passei por várias áreas diferentes do design gráfico, tanto em escritórios pequenos como em agências grandes. Eu trabalhei na Fischer, na época Fischer e Justus, depois trabalhei de novo quando era Fischer América, e é uma agência muito grande, na época era a maior agência de comunicação do Brasil. Então eu tive experiências bem diferentes na área de design gráfico. Acho que a única área que eu não trabalhei foi a área de embalagem. Então, depois de ter todas essas experiências, tive chefes ótimos, o Tony, a Neide, a Karen, estava na hora de eu começar a voar em carreira solo, sem chefe. E então eu fui tentar ver qual é a área que realmente, dessas todas que eu experimentei, que eu gostava mais. Aí não deu outra, a paixão pelos livros foi mais forte e eu resolvi focar na área de design editorial, principalmente na área de criação de capas de livro. E o foco da minha carreira de criação de capas de livro, eu foquei ainda mais na área de CTP, que são livros científicos, técnicos e profissionais. E, paralelamente, eu continuei desde o começo de carreira, paralelamente ao design gráfico, eu sempre mantive a minha carreira como ilustrador. Até que em 2006 eu fundei a Ilustranet, que é o estúdio online de ilustração e desenho. Hoje, 10 anos depois, a Ilustranet já tem uma equipe fixa de 15 ilustradores. Então, assim, essa experiência toda que eu tive na área de design me fez perceber que a grande recompensa que a gente tem com o design gráfico é satisfazer os nossos clientes, naqueles objetivos comerciais que eles têm. Porque, na verdade, a função do designer gráfico é simplesmente materializar em linguagem visual toda a estratégia comercial dos nossos clientes, seja em termos de empresa, produto ou serviços. Então, assim, quando a gente consegue atingir esses objetivos, é um negócio muito prazeroso. E também é muito prazeroso você ter o retorno desses clientes quanto ao seu trabalho. Com o passar do tempo, esse retorno dos clientes, essa satisfação que eles me traziam, não era mais suficiente. Eu comecei a pensar e começou a martelar na minha cabeça como é que eu poderia levar o design, o bom design, a mais pessoas. Daí que começou a vir essa ideia desse workshop aqui, 20 anos de carreira, onde eu poderia atingir muito mais pessoas do que aquele público restrito que eu estava acostumado. Então, que tal a gente começar com a parte do workshop propriamente dito? E eu já vou começar passando para vocês como é que seria o processo de trabalho para fazer uma capa de livro do início até o final. Vai ser uma das 3 capas de livro que nós vamos estar focando aqui nesse workshop. Então vamos lá? Input, entrada, output, saída. Opa, o que é isso? Calma, calma, calma.
que eu venho notando esses últimos anos, de 5 anos para cá? Essa nova geração de designers, seja designers iniciantes, designers em formação ou até designers amadores, o que eu venho notando é a falta de um processo específico de trabalho. Um processo que seja separado em etapas, para que do começo ao fim o objetivo seja atingir tal resultado para o seu cliente. Então o que eu noto muito é que o designer recebe o pedido do seu cliente, ele senta no computador e sai fazendo, quase sem nem pensar nesse pedido, sem analisar o pedido direito. Essa coisa do fazedor, eu preciso fazer, aquela coisa ansiosa de querer criar logo. Então, o que eu tenho sempre ensinado é que é muito importante você ter um processo de trabalho específico. Então, assim, para ficar até claro, tanto na minha mente quando eu estou trabalhando, quanto agora para vocês, quando eu estou passando esse conceito para vocês, é que assim, eu dividi o projeto em 2 grandes etapas. Etapa de input, que é aquela que falta em muitos profissionais, e etapa de output. O que é isso? Input seria a entrada de todas as informações necessárias para eu fazer o projeto gráfico, e output, as maneiras como eu vou utilizar essas informações para transformar em linguagem visual. Então, a gente começaria um projeto pelo input, recepção das informações. Então, no caso da capa de livro, as primeiras informações que a gente recebe vêm da editora. Tá? Eles passam quais são os objetivos comerciais, quer dizer, um parênteses, a maioria passa quais são os objetivos comerciais, o que a gente espera com essa obra, o que a gente espera da capa do livro. Então, a partir daí começa esse input de informações, né? E nós vamos ali, guardando a informação. Para a gente mostrar isso na prática, eu escolhi uma obra que chama-se Antes que a Terra Acabe. O autor é John Kerry, que foi o candidato democrata derrotado pelo George Bush nas eleições americanas. O tema do livro é Aquecimento Global, Preservação do Meio Ambiente. Na verdade, esse livro foi lançado na esteira do outro candidato democrata à presidência, Al Gore, que fez aquele livro de muito sucesso, que é Uma Verdade Inconveniente, que virou documentário e livro, né? Então John Terry também lançou um livro nessa área, meio seguindo nessa mesma esteira aí. Então, depois de a gente receber o briefing da editora, o que a gente faz? A gente começa a fazer as nossas próprias pesquisas. A primeira coisa que eu faço, e que vocês vão ver aqui, é procurar a capa original. Nesse caso, nós estamos fazendo um lançamento nacional de uma obra internacional. Então a primeira coisa que eu fiz foi procurar como é que é essa capa original do John Kerry. Então deu para sentir, não só achá-la, como dar uma analisada. O foco é no nome dos autores, a capa é bastante clean, usou branco, tem uma foto bonita no centro. Então já deu para ter ideia da capa original da obra, né? O segundo passo foi ver o quê? A grande obra da área, que é justamente a obra do Al Gore. Também uma capa super clean, onde o branco prevalece, pequenos detalhes apenas, e o foco no título e no nome do autor. A partir daí, eu começo a fazer outras pesquisas. Por exemplo, eu começo dentro do assunto a pesquisar capas nacionais e internacionais dentro desse assunto específico, para eu também começar a entender o que vem sendo feito lá fora quanto a capas de livro nessa área. Então vocês vão ver aqui que nós temos, eu peguei, claro, algumas, né? Eu pesquiso muito mais capas que isso, mas algumas capas, e aí não é só apenas pesquisar e ficar vendo, eu gostei dessa, aquela não gostei, essa eu achei feia. Isso aí não é uma análise profissional. Uma análise profissional é eu tentar entender o que essas capas têm em comum, o que essas capas têm de diferente, quais que usam foto. A maioria usa foto, a maioria usa não uma capa tipográfica, usa foto de fundo, eu tenho uma foto em primeiro plano. E os títulos são bem chamativos, grandes? Não, são mais discretos? Quando prevalece o nome do autor, quando prevalece mais o título? Então eu começo a fazer um monte de questionamentos sobre essas capas que eu mesmo pesquisei. Para o quê? Sempre como input de informação, eu tentar entender bem o contexto onde a capa que eu for fazer vai ser inserido. A segunda pesquisa que eu costumo fazer é, mesmo pelo Google ou escolhendo algum banco de imagem, é pesquisar algumas palavras-chave dentro do assunto. Para o quê? E ver que tipo de imagem surge nesse universo, por exemplo, aquecimento global e meio ambiente. Vejam comigo. Aqui surgiram diversas imagens, eu também sem julgamento nenhum. Eu não quero saber se as imagens são feias, bonitas, engraçadas ou não. Na verdade, eu quero só entender que tipo de imagens
são utilizadas para simbolizar esses termos, que tipo de situações. E é claro que nessa tua pesquisa as coisas vão ficando dentro da sua cabeça, né? Como se você fosse criando uma biblioteca de informações e uma biblioteca visual para esse projeto específico. A parte seguinte é justamente fim do input, ou seja, eu acabei minha parte de pesquisa e de recolher informações e vou começar a fase do output, da saída dessas informações em linguagem visual. A primeira etapa que eu costumo fazer é o que a gente chama, também chama-se em publicidade, em design, o brainstorming. Então, eu pego uma folha A4, uma folha de papel só, e começo a rabiscar capinhas em thumbnails, ou seja, capinhas reduzidas, rabiscos mesmo, colocando todas as ideias no papel, não importa, sem nenhum critério, sem nenhum senso crítico, toda a ideia que vem na cabeça eu passo para o papel, dá uma olhada. Então é como se fosse, sem barrar nenhuma ideia, ficar questionando, mas é feio, isso aqui vai ser bobo, ai que ideia tola. Não, é sem senso crítico nenhum, é você tirar tudo que aquelas pesquisas te trouxeram à cabeça, né? E você já, normalmente eu nem começo a analisar na hora. Eu, por exemplo, espero um dia, na manhã seguinte, por exemplo, eu olho esses desenhos de novo e vejo, poxa, esse desenho aqui, opa, faz sentido. Esse aqui, nossa, aqui é uma besteira aqui que eu fiz aqui. Opa, esse aqui dá uma boa ideia. Então você começa aí sim, usando o critério, a separar as ideias boas, que podem dar em uma capa legal, e as ideias ruins você vai descartando, tá? Até chegar numa próxima fase, onde você vai, por exemplo, já buscar imagens específicas no banco de imagens que tenham a ver com os rabiscos ali, com as ideias dos thumbnails que você mais gostou. Então, por exemplo, tinha um rabisco lá que tinha uma árvore, eu procurei dezenas de árvores e coloquei na pastinha. Ah, tinha uma ideia que vinha o globo terrestre, pesquisei um monte de globos terrestres. Eu pus algumas aqui só para vocês terem ideia. Ah, pensei em trabalhar numa textura, peguei uma textura de cartão, também já separei a imagem. Então, assim, o número de imagens, você pode separar 200 imagens. Claro que assim, estou exagerando, mas assim, separe bastante imagens para que você tenha com que trabalhar na hora que aqueles thumbnails, aqueles rabiscos, virem um primeiro pré-layout, né? O que seria esse pré-layout? É quando a gente começa a criar o layout, aí sim, na interface do computador. O objetivo desse workshop não é falar sobre softwares, como usar o Illustrator, como usar o InDesign, nem nada disso. Até porque nós temos no YouTube hoje tutoriais de tudo isso. Aqui nós vamos falar sobre design em si, sobre a criação, sobre os passos de trabalho, tá? Então, mas claro, o computador é muito importante para o layout hoje. Então, a primeira vez que eu coloco esse layout no computador, o que eu faço? Eu pego todos os textos que a editora me enviou e jogo já na capa dimensionada, porque a editora também passa para você qual é o tamanho da imagem. Desculpa, o tamanho da capa. Então assim, eu coloco de qualquer jeito, só para eu ter noção da quantidade de texto, quantas chamadas são, o nome do autor, tal, vai ocupar tal área, mas eu não penso muito onde vai ficar cada coisa ainda. Isso fica para uma segunda etapa, que é o que vocês vão ver a seguir. Se vocês forem ver, aqui eu já estou ajeitando o texto, tendo algumas ideias quanto onde colocar o nome dos autores lado a lado, pode ser um embaixo do outro, ou, por exemplo, o título, poxa, esse título aqui fica bem legal à esquerda. Eu já começo aí a tomar algumas decisões de projeto. O texto da quarta capa, vou alinhar pelo centro. Então você vê que aí já esse pré-layout já entrou numa outra fase. É nessa fase que eu começo também a já brincar com o título. Que tipo de alinhamento? É como se você estivesse se familiarizando com as palavras que formam o título. Então você vai testando diversos tipos de fontes, diversos tipos de alinhamento. Você separa as palavras em 3 linhas, em 2, em 4. Você também vê que fontes seriam mais fortes. Será que eu quero um título forte ou quero um título mais elegante? Por exemplo, nesse caso aqui, eu notei que a fonte Boomer ela tem um bom meio termo entre força e elegância. Por isso eu me agarrei a ela, porque eu achei, aí vai dar boa coisa. A partir daí, o pré-layout, aquele bem pelado, assim, vamos dizer assim, ele começa a se tornar layout. Quando eu começo a inserir os outros elementos na capa, elementos gráficos, linhas, formas, etc., cores e imagens. Então vocês vão ver agora que esses já de pré-layouts começaram a ser layouts. Mas lembre-se, todos vindos
das ideias daqueles thumbnails lá no começo, né? São aquelas ideias que geraram esses layouts aqui. Desses layouts, na verdade, layout mesmo, eu faço uns 4, né? E normalmente depois desses 4 eu acabo escolhendo 2. Nesse caso desse projeto específico, desde aquelas ideias dos thumbnails, esses 2 foram o que eu escolhi para desenvolver. Na verdade, entre 2, eu sempre tenho um preferido, um que eu acho que realmente preenche as necessidades do cliente para essa capa. Então, por exemplo, vou confessar para vocês que o que eu gostava mais, a ideia que eu gostava mais, foi aquela que envolvia o fósforo, né? Então eram thumbnails que acho que vocês, quando eu mostrei a primeira vez, nem reconheciam que era um fósforo isso. Mas eu gostei muito da ideia de que do fósforo queimando seja aquela coisa de extinção, extinguindo, ou seja, a Terra indo embora, acabando, que tem muito a ver com o título Antes que a Terra Acabe. Então, eu até fiz um pré-desenho aqui do que eu gostaria, você vê em rosa ali, tanto o fósforo, já sabia que na minha cabeça já estava um fósforo ali deitado queimando, e uma fumaça subindo aqui, encaixando com o título. Achei, poxa, acho que dá boa coisa aí. Lembra aquelas imagens que a gente pré-selecionou numa fase anterior? Eu agora escolho as imagens específicas para montar esses 2 layouts que eu escolhi. Então, por exemplo, eu pego as imagens que agora são as imagens pertinentes para aquela capa e começo a fazer a montagem. Então, por exemplo, a primeira coisa é deixar aquela imagem crua de fumaça mais no jeito para eu colocar naquele layout. Mas o bacana é que eu já tenho o layout na cabeça, então eu já sei mais ou menos a forma que essa fumaça tem que ter. Depois agrego a fumaça à imagem do fósforo queimado, né? E aqui nós fazemos uma mesclagem, nós mesclamos a imagem da fumaça com a imagem de uma paisagem. Ou seja, para mostrar que o que está se extinguindo em fumaça é a nossa Terra. Essa próxima imagem é interessante, porque aqui eu acrescentei, na verdade, uma textura da própria Terra, do próprio globo terrestre, no fósforo. Eu achei na época, nossa, que toque genial que eu dei. Isso aqui vai ser sutil, todo mundo vai olhar e falar, nossa, no fósforo tem a textura da Terra, esse Rubens é demais, mais que coisa. Na minha cabeça eu pensei um monte de coisas. Adivinha quantas pessoas perceberam que aquilo ali era a textura da Terra? Isso, nenhuma. Acho que até hoje, essa capa foi lançada há muito tempo, só eu percebo que ali no fósforo tem a textura da Terra. Mas é só para mostrar para vocês que a gente, na hora de projetar, a gente tem uma ideia que vai ser um negócio muito bacana, um destaque da capa, e ó, absolutamente nem apareceu, nem para a editora, nem para o público leitor. Então é muito engraçado também até compartilhar essa parte com vocês. Muitas coisas que a gente pensa lá na frente para o público passa despercebido, tá? Aqui vocês podem ver a capa final já montada, né? A última montagem no computador, já com os títulos alinhados, com a imagem ainda em baixa. Por quê? Em baixa, que a gente chama em baixa resolução. E quando a gente apresenta a capa para a editora, a gente ainda apresenta com as imagens em baixa resolução. Só quando a editora aprova é que a gente coloca as imagens em alta resolução. Aqui é testando como ficaria com um fundo de papel reciclado. Por quê? Porque a editora já tinha me informado que essa capa seria em papel reciclado. Então todo o layout que eu fazia, eu colocava essa textura por trás para ver como é que seria, como é que ficaria na impressão final em papel reciclado. Então foi essa capa que foi apresentada para a editora junto com aquela outra que eu mostrei para vocês, né? Então aí você apresenta esses 2 layouts e a editora escolhe com qual dos 2 layouts ela vai continuar trabalhando. No caso, a editora escolheu o layout do fósforo, que eu fiquei muito feliz mesmo. O único pedido que eles me fizeram foi para alterar as cores da capa. Eles acharam que o azul, a capa ficou meio monótona. E sinceramente, eu acabei concordando com eles. Eles me pediram então para fazer uma outra proposta de cores, que é essa que vocês vão ver agora. Na verdade, eu achei que a editora colaborou muito para o resultado final. Esse é um exemplo de quando o palpite ou a sugestão da editora acaba até engrandecendo o seu trabalho. Por isso que eu falo para todo mundo, é difícil você julgar um trabalho de design sem julgar o contexto. Não adianta falar, isso aqui é feio, o designer é ruim, ou isso é maravilhoso, esse designer é ótimo. Não, porque tem todo um contexto
na produção de qualquer peça de design. E num contexto onde o seu cliente participa o tempo todo, aprovando, sugerindo, desaprovando. Então, esse é um exemplo que a colaboração da editora, eu achei que o layout ganhou muito, porque essa combinação de cores ficou bem melhor do que a anterior. Aqui eu ainda queria mostrar para vocês a capa totalmente montada, a capa final, né? Então aqui já com as marcas de cortes para ser impressa, né? Então para vocês verem também uma coisa que é importante em projeto de capa de livro, é a padronização. Ou seja, eu olhar para a capa aberta, que claro, é uma visão que o leitor nunca vai ter, essa capa totalmente aberta com as orelhas e com a quarta capa. Mas é você olhar para esse tipo de capa e notar que é um padrão só, um padrão único, né? Um padrão de design, um padrão de cores, um padrão de tipo de fontes, que é o que eu vejo muito também em alguns designers iniciantes, esquecerem desse padrão. Então faz a capa de um jeito, a quarta capa é já com outra letra, outro tipo de cor. Então parece que são peças separadas. Então assim, sempre olhe para a tua peça e tente buscar unidade, que é o que vocês veem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo inicial aqui com essa capa de livro Antes que a Terra Acabe. E a próxima etapa é um desafio para vocês. Atividade. Tcharam! Na verdade, eu queria passar para vocês, compartilhar com vocês uma atividade que eu costumava fazer muito nos primeiros anos de carreira. Principalmente, primeiro que eu gostava muito de capa de livro e design. Então eu fazia algumas pesquisas, por gosto mesmo, mas que acabaram me ajudando muito na hora de projetar, na hora de adquirir uma biblioteca visual melhor na cabeça. Então assim, o que eu fazia? Eu pegava um título, por exemplo, que eu gostava, ou um título qualquer, e via as diferentes capas lançadas sobre esse título, ou de acordo com o tempo, ou de editoras diferentes, ou também, vamos dizer, de países diferentes. Então eu via, poxa, que bacana, ou seja, são diversas maneiras de você ver a mesma obra. Até para vocês sentirem que no design também não tem certo e errado, não é só bonito ou feio, né? O design você tem várias maneiras de resolver o mesmo problema. Então, por exemplo, eu pegava uma capa, e o mesmo título, e via a capa americana, que está à esquerda, por exemplo, que vocês estão vendo aí, e a capa britânica à direita. Ou seja, o mesmo título, a mesma problemática, mas o que? Provavelmente eles tiveram briefings da editora diferentes, né? E também tiveram a própria maneira de pensar de cada designer, de absorver o problema e devolver em linguagem visual, também diferentes. Aqui você tem um exemplo muito interessante, que é não só o mesmo título, como a mesma imagem de uma capa americana e uma capa britânica. Vocês dá para perceber, por exemplo, que a capa americana foi mais contida, né? E a capa britânica ela foi mais contemporânea, mais veja na titulagem, veja no título do autor, do livro, e o próprio uso dessa imagem deslocada, o que deu para o livro um destaque muito maior do que a capa americana. Mas a capa americana não é ruim. Você ter esse menino olhando você diretamente nos olhos, na livraria, na prateleira, chama muito atenção também. Então sempre não julgue, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Então o melhor é mesmo você ver de cada uma, o que elas têm de bom e o que elas têm de ruim, né? Então a da direita, por exemplo, é uma capa com uma resolução mais contemporânea, né? E a da esquerda é uma capa com uma resolução mais elegante, mas as duas fortes. Aqui vocês veem duas maneiras bem diferentes de ver a mesma obra. Então, a primeira da esquerda resolveu fazer o quê? Pegar na parte da tragédia em si, né? Então, uma capa preta, escura, elegante e tal. E a da direita resolveu assumir o escracho total que foi o governo Bush. Então, você vê duas obras diferentes, duas maneiras de resolver diferentes de uma mesma obra. Aqui é o mesmo exercício, só que usando, em vez de países diferentes, que foi lançada a obra, usando o tempo. Então, por exemplo, a mesma obra, A Peste, numa capa de 66, de 88 e de 98. Você vê linguagens completamente diferentes, jeito de colocar os títulos, alinhamentos completamente diferentes para uma mesma obra, né? Aqui vocês têm mais dois exemplos, o que também é bacana. A mesma editora, a Penguin, com duas soluções, a de 1961
e a solução de 2014, numa linguagem totalmente contemporânea, né? No seu tempo, as duas capas chamaram atenção e foram bem sucedidas, uma em cada tempo. Olha, espero que nessa primeira aula eu já tenha contribuído pelo menos um pouco para o seu desenvolvimento na área de design gráfico. E eu vou te contar uma coisa, na próxima aula, agora que nós já somos íntimos, eu vou revelar só para você qual foi a pior capa que eu fiz nesses 20 anos de carreira. Mas é só para você. Pessoal, se vocês gostaram dessa primeira aula, deixe sua curtida aqui ou seu comentário. Esses comentários são muito importantes para eu saber se estou no caminho certo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Até a segunda aula, hein?